Tem umas coisas aqui no Brasil que eu, sinceramente, eu não entendo, tá? Mas no Brasil a gente tem movimento monarquista. Tem gente aqui no Brasil que acha que a gente tem que ficar dando dinheiro, pagando para um bando de vagabundos que ficam coçando o saco o dia inteiro e que ficam lá dando a mãozinha. Deixa eu beijar. Deixa eu beijar a sua mão. Sabe, umas coisas, cara, que você fala, cara, onde você tá com a tua cabeça de você achar, de cogitar a possibilidade de nós termos monarquia no Brasil, sabe? Então, assim, por um lado, também tem essa coisa, sabe, desse viralatismo. Por outro lado, tem um pessoal aqui que se auto-intitula príncipe, que se auto-intitula, sabe? Eu lembro que quando houve a morte da rainha lá da Inglaterra, eles nem sequer foram convidados, né? Porque se eles fossem tão assim, né, tão laureados com todas essas benesses monarquistas aí, eles nem sequer foram convidados. Mas aqui no Brasil a gente tem esse sujeito que se diz príncipe, né? Um falso príncipe, e que, obviamente, como não poderia deixar de ser, se alinha à extrema-direita, é um extremista da direita, né? E que se transformou em deputado. Ele é deputado agora. E agora ele se coloca na altura, né? Eu sou o príncipe, eu sou o príncipe, eu sou o príncipe. Eu vou falar do Lula, eu vou ameaçar. Então tá na hora de uns caras desses começar também a receber aí uns processinhos nos cornos, sabe aquela coisa? Tá na hora de uns caras desses começar a acordar pra vida, porque olha, sinceramente o nosso país, ele parece um saco sem fundo. É uma coisa assustadora. Eu vou trazer para você aqui essa questão aqui desse príncipe, ele ameaçando, né? O Lula está cavando a sua cova. E eu vou explicar o que está acontecendo com essas viagens do Lula, que as pessoas estão abordando mal também isso. Mas antes eu quero pedir para você votar no nosso IBEST. É muito importante o seu voto no nosso IBEST. Nós estamos concorrendo em 2 categorias, tá? E jornalista e influência de política. E para você votar é só você ir aqui no primeiro comentário fixado, ou você também pode ir no nosso na descrição aqui do vídeo, tá? E aí você tem esses 2 links para você votar no nosso IBEST. Dá essa moral pra gente, dá essa força. Olha, a gente não tem realiza aqui, né? A gente é plebeu. Então dá essa moralzinha pra gente, precisamos da sua força. E antes de eu trazer também esse vídeo nojento desse príncipe aqui, eu quero também trazer um outro vídeo que é igual em nojeira, que é de uma mulher de uma igreja evangélica, Ana Paula Valadão, muito famosa, ela é muito conhecida pelo pessoal evangélico, e eu acho importante a gente colocar esse vídeo aqui no momento em que a gente tem a eleição do novo Papa. Nós temos o Papa Francisco, que foi, na minha opinião, um dos maiores papas da história da Igreja Católica, que é uma história milenar, como nós sabemos. O Papa Francisco, ele trouxe novos ares para a Igreja. E dentre eles, essa questão de lidar com amor e acolhimento. O Papa nunca disse, olha, vamos fazer casamentos gays aqui, vamos aprovar. Ele nunca falou mudando uma proposta da igreja, mas ele disse, olha, vamos acolher. Nós podemos rezar para alguém que é LGBT, sim. A igreja deve acolher essas pessoas. Que é exatamente o contrário que a gente vê hoje na extrema-direita, essa extrema-direita que está relacionada diretamente a esse fundamentalismo religioso de parte dessas igrejas. Essas igrejas evangélicas aí. Muitas delas eu considero seitas, verdadeiras seitas. E essa fala dessa mulher aqui, ela chama muita atenção porque ela não está mais falando mal, porque os evangélicos, especialmente igrejas neopentecostais, eles se fizeram falando mal de outras igrejas, especialmente a igreja católica. Chamavam os católicos de adoradores, de idólatras, recriminavam. Teve cenas, por exemplo, que a gente já viu aqui de pastor chutando uma imagem de Nossa Senhora no dia de Nossa Senhora, isso em cadeia nacional. Então eles sempre falavam mal dos católicos, de outras denominações cristãs, como espíritas e tudo mais. E, logicamente, das igrejas
digamos assim, que eles não aceitam, que são meio que inimigas, ou seja, havia também essa situação da igreja mundial contra a igreja universal, essas coisas assim. E claro, obviamente aí, por uma questão que vai além, inclusive, da própria religião, mas tem uma questão de racismo também, que é esse combate das neopentecostais, especialmente, com relação às igrejas afro, né, de origem afro. Mas aqui eu quero trazer para você essa fala da Ana Paula Valadão, para você ver ela falar de uma outra igreja evangélica, olha só. Uma coisa muito interessante para vocês. Não é que a igreja Deus é Amor, o símbolo dela é um arco-íris, meu Deus. Se eu pudesse dar um pitaco, eu ia mudar a placa. Eu ia pôr um arco-íris com um trono, uma espada saindo da boca, os olhos de fogo, para dar um pouquinho de temor, porque Deus é Amor com arco-íris hoje tem outro significado, mas se esse recado chegar lá é com muito carinho, tá? Opa, com muito carinho, né? Chocou para ela a palavra Deus é amor, né? O nome da igreja chocou, né? Temos que colocar lá alguma coisa que dê medo, que passe medo nas pessoas. Vamos tirar o arco-íris. Talvez se ela olhar para a bandeira do Pernambuco, o que será que essa mulher vai pensar quando ela olhar para a bandeira do... Não, nós temos que mudar a bandeira do Pernambuco, que é uma das bandeiras mais bonitas do Brasil, diga-se de passagem. Não, temos que mudar, tá? Porque tem um arco-íris na bandeira. Então, você percebe como que é rastejante. E essa mulher aí, milionária, tá? Esse pessoal aí, a família, quebra um pau entre si, é uma coisa nojenta. E aí você vê ela falando contra uma igreja que tem esse nome, Deus é Amor. Não, tem que ter uma espada saindo pra boca, tem que ter olhos, fogo e tudo mais. Porque na cabeça dela, como assim Deus é amor? Mas você coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso, né? O que você acha sobre esse assunto. Eu quero trazer aqui a fala desse príncipe, né? Olha o príncipe, é o pequeno príncipe, falando a respeito das viagens do Lula. A gente vai explicar depois o significado dessas viagens, o que está por trás disso. Mas primeiro, essa ameaça mesmo, sabe? Inclusive usando os Estados Unidos para ameaçar o Brasil e ameaçar o Lula. Olha só. Atual governo, em se posicionando sistematicamente para o lado dos inimigos dos Estados Unidos, ele de fato está cavando uma cova muito profunda para todos aqueles relacionados. É isso que eu tenho a dizer. Uma cova profunda do ponto de vista dos Estados Unidos e uma cova pessoal, porque esse tipo de posicionamento não é bem quisto pelo sistema norte-americano, pela opinião pública norte-americana. Eles não gostam desse lado alternativo ao Ocidente. Não gostam mesmo. E agora, a verdade é o seguinte, em termos institucionais, a oposição está fazendo de tudo para poder manter resquício de legitimidade desse Estado, tentando manter as instituições, a separação de poderes, a Constituição. Mas o que a gente está vendo? O grupo que hoje tem a caneta, que está no Executivo, que está no Judiciário, ele não quer isso, já se posicionou contra ele. E obviamente que vai ter reações. Vou deixar esse pensamento aqui com todos vocês. Se o Brasil se tornar de fato um porta-aviões da Rússia ou um entreposto comercial da China e politicamente a gente não serve para mais nada, não representa mais o povo brasileiro, certamente que todo o Ocidente, todo ele, não é só os Estados Unidos agora, vai ter que reagir, porque é o maior país que apresenta um risco para o Ocidente. Chama-se Brasil. Se o governo lograr sucesso no posicionamento do Brasil em sendo um país antagônico ao Ocidente, certamente nós temos a sofrer, infelizmente. Então você vê o tom de ameaça, né? Agora, esse pequeno príncipe, ele quer ser príncipe do Brasil ou dos Estados Unidos? Porque aqui, pelo que estou percebendo, ele só quer defender os Estados Unidos. Só que existe uma questão por trás disso. Nesse momento, o Lula nem está mais na Rússia. A viagem é na Rússia e depois para a China. Ele está nesse momento na China. E aí vem esse político nojento, esse pequeno príncipe, dizer que a China e a Rússia são inimigos dos Estados Unidos. O que, em termos gerais, nós estamos obrando para isso, né? Dane-se. A Rússia e a China, elas têm que ser amigos do Brasil. Então o Brasil, ele tem que estabelecer relações com qualquer país que ele quiser. Inclusive, o Brasil está procurando manter relações saudáveis com os Estados Unidos. O próprio Alckmin tem trabalhado nesse sentido, e outros ministros, e o próprio Lula, para manter uma relação com os Estados Unidos também, e com qualquer outro país. A verdade é que a China é o nosso principal parceiro comercial, e no governo
Bolsonaro, no desgoverno Bolsonaro, nós tivemos um embate que inclusive envolveu o representante da China aqui no Brasil, o embaixador chinês no Brasil, que foi uma briga completamente absurda nas redes sociais, prejudicando o nosso país. O que você precisa saber? Agora, daqui a 2 meses, vai ter no Rio de Janeiro a reunião da cúpula do BRICS. Para as pessoas que não sabem, eu acredito que você saiba, BRICS são as iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. BRICS. Esses países, que são os países principais do BRICS, o BRICS está aumentando, né, o número de países ali dentro, eles já correspondem a quase metade do PIB mundial. E o BRICS hoje, estando o Brasil à frente, inclusive é a primeira letra, né? Estando o Brasil à frente, junto com esses outros países, o BRICS representa algo fundamental para o futuro do nosso país. Essas nações são nações que vão crescer vertiginosamente no mundo, em detrimento exatamente com aqueles que o príncipe está defendendo aí. Estados Unidos tende a ir para o buraco que o Trump está fazendo com os Estados Unidos, que até entendo muitas pessoas estarem comemorando isso, é uma tragédia. O que está acontecendo na Europa, principalmente, é outra tragédia. Sendo que a gente tem que lembrar que fascismo veio da Europa, nazismo veio da Europa, a extrema-direita nasce, essa nova extrema-direita nasce na Europa, depois ela é meio que disfarçadamente, ela é disfarçadamente não, né? Ela é quase que diretamente emulada nos Estados Unidos. Essa nova extrema-direita nasce na Europa e nos Estados Unidos. Então qual é a contribuição que esses países têm para o mundo? É só tragédia, só desgraça. E aí vem esse príncipe ameaçando, não, está cavando a sua cova, ameaçando de morte o Lula por estar fazendo algo que é o óbvio, que é aquilo que o Brasil precisa fazer, que é estabelecer relações comerciais, que é trazer negócios. Você vai acompanhar aqui no canal os próximos vídeos, nós vamos trazer aqui questões muito importantes sobre aquilo que está sendo fechado nesse momento lá na China em relação a essas relações comerciais. Tem muita coisa, inclusive uma declaração agora recente de que a China está disposta a construir ferrovias aqui no nosso país, e isso muda por completo a nossa prosperidade e a possibilidade de escoamento de tudo aquilo que a gente produz, não só no agro. É muita coisa boa para o nosso país se a possibilidade se concretizar, a gente ter ferrovias cortando o nosso país, inclusive para o transporte nosso mesmo, que além de ser muito seguro, é bem mais barato. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito do Pequeno Príncipe. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Vote no Nosso Best, dá essa força pra gente, vote lá no Nosso Best. Aproveite que ainda temos aí o finalzinho de domingo, começo da semana. Entre no link da Renda Extra para você conhecer um pouco mais sobre essa escola de negócios. A gente está divulgando aqui porque tem transformado a vida de muitas pessoas. Você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, da onde você quiser. Apenas com o seu celular você já pode ter essa renda extra. Um dinheirinho a mais todo mês para você. Vale muito a pena. Nos próximos dias a gente está entrando com uma aula bem bacana lá sobre a Amazon, que eu mesmo estou ministrando lá na escola. Você vai gostar. E a gente vai trazer mais informações para você. Quero aproveitar para desejar uma boa semana, aproveitar para você que chega no final do vídeo, seja um membro aqui do canal, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix para a gente continuar trabalhando. Agradeço muito as pessoas que nos ajudam, pessoas que vão começar a semana nos ajudando. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse aqui, ó.